Bom dia a todos, eu sou Manuel Graça Manjolo e é um grande prazer ter-vos do outro lado para falarmos de direito administrativo e constitucional nas nossas lições habituais. Hoje vamos falar das desobediências, as limitações à liberdade de circulação. Como sabem, a liberdade de circulação por força do Decreto Presidencial 128/20 de 8 de maio está interdita. Excepcionalmente, os cidadãos então podem circular desde que tais fundamentos estejam em consonância com os ditames no artigo 4º e no artigo 5º deste mesmo diploma legal referenciado. Então, o artigo 6º traz duas consequências que podem decorrer do incumprimento dessas limitações à liberdade de circulação. Vamos então atentar para a primeira. Em caso de violação às regras aplicáveis à limitação à liberdade de circulação, as forças da ordem podem instar o cidadão ao retorno do domicílio. Portanto, compete às forças da ordem orientarem o cidadão a retornar ao domicílio para o bem da sua família, para o bem da sua saúde e de modo a não se expor e eventualmente contrair o novo coronavírus. A segunda consequência que pode decorrer desta mesma violação é precisamente aliada ao crime de desacato. E quando é que o crime de desacato tem lugar? Quando o cidadão resistir às ordens dimanadas pelas autoridades. A autoridade pública, e aqui no caso as forças da ordem, vão de forma muito pedagógica instar o cidadão a retornar ao seu domicílio. Se o cidadão, ainda assim, sem fundamentos decorrentes das limitações à própria liberdade de circulação, circular, entender resistir às forças da ordem, aquilo que são as orientações, então podem a polícia perfeitamente chamar a coercibilidade para orientarem este cidadão a não desrespeitar as normas decorrentes do estado de emergência. E este cidadão que manifestar esse comportamento incorre no crime de desobediência, que é punível nos termos da lei penal. Aqui qual é o papel das forças da ordem? As forças da ordem são o garante do cumprimento cabal das regras do estado de emergência no nosso país. Por isso, espera-se das mesmas uma atuação pedagógica. E essa atuação pedagógica tem de valorar fundamentalmente um diálogo permanente com os cidadãos, de modo a orientarem os cidadãos a um comportamento mais digno, mais ajustado, e a força pública só deverá ser chamada em última ratio, não numa primeira circunstância, porque a utilização excessiva da força pode dar lugar a um conjunto de consequências não esperadas no quadro desse estado de emergência. Afinal de contas, nós não somos apologistas que a Polícia Nacional use a força pública, a força exacerbada contra os seus cidadãos, havendo então aqui várias situações que terminam em mortes, terminam em agressões que em situações normais podiam perfeitamente ser evitadas. Então, qual é o papel dos cidadãos no cumprimento das regras do estado de emergência? É precisamente obedecer às orientações que vão sendo dimanadas pelas forças da ordem, de modo a não haver aqui uma crispação entre os cidadãos e as próprias forças da ordem. Lembrar que qualquer crispação que possa existir entre a Polícia Nacional e os cidadãos saem sempre a perder. Por isso, o nosso repto é que os cidadãos obedeçam aquilo que está constante do decreto presidencial, para que então não entre em conflito com a polícia e, não menos importante, com o próprio direito, que de resto vai reger o comportamento dos cidadãos neste período turbulento a que nos encontramos. O cumprimento das regras facilita não só a própria Comissão Interministerial que foi criada contra o combate à Covid-19, como também nos liberta de qualquer contágio desta mesma doença.
lembrar que estamos perante um inimigo invisível e é importante que a nossa atuação não coloque premeditadamente em risco a nossa família. Sejamos responsáveis e olhemos para as forças da ordem como o garante da nossa tranquilidade, da nossa segurança e, ao mesmo tempo, do cumprimento rigoroso dessas normas constantes do decreto presidencial. E quando nós passarmos esta fase, teremos a plena certeza de que combatemos com toda a garra, com toda a determinação e, em uníssono, somos mais do que vencedores. E se efetivamente violarmos essas regras, tudo vai se complicar para o nosso país. Então, não esperemos que o quadro se complique. Cada um dê o seu exemplo, faça a sua parte, consciencialize os demais cidadãos para que possamos então ultrapassar este período de turbulência. Avante Angola! Bom dia a todos e um bom dia especial a todos que nos têm acompanhado.